Pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast da Educando Solar. Sou o professor Gustavo e hoje eu recebo um amigo que é o Lucas Brandão. E o tema de hoje é um tema que diz respeito a todo mundo, não somente ao mercado de energia solar, mas a qualquer tipo de empresário. Nós vamos falar de gestão financeira em empresas e, é claro, a gente vai puxar um pouco a sardinha para o mercado da energia solar. Mas gestão financeira em empresas, que é um tema muito importante, tá? Bom, o Lucas, né, que eu comentei aqui inicialmente, ele é formado em administração, com especialização em controladoria e finanças, consultor financeiro há mais de 12 anos, mais de 250 empresas atendidas, autor do livro Gestão ou Falência, mentor de empresários, sócio na Lubra Consultoria e também é investidor do dinheiro que sobra. Tá? Então, ele consegue fazer sobrar dinheiro para ele. Lucas, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui no nosso podcast. Olá, Gustavo. Olá, pessoal. Agradeço o convite e eu tenho certeza que vou contribuir bastante para poder ajudar aí nessa parte financeira daqueles que precisam de uma boa gestão, né? É verdade. Ô, Lucas, então vamos começar do começo. Vamos lá. Como ter uma empresa eficiente, Lucas? Pergunta boa. Então, ao longo dessa caminhada minha, atendendo diversas empresas de diversos segmentos, sempre focado em gestão financeira. E o pontapé inicial nas empresas, quando eu entro, tem que ter a base. O básico, porque sem o básico, Gustavo, não adianta você evoluir. Muitas empresas já querem partir para um BI, querem partir para um relatório gerencial muito bem estruturado, querem ter uma equipe de marketing, querem ter um CEO, mas não tem o básico, que é uma boa departamentalização na sua empresa. Então, começa por onde? A primeira coisa que o empresário precisa ter é um CNPJ. Né? Nós estamos falando aí de autônomos hoje, né? que não tem um CNPJ, então a primeira coisa a se fazer é regularizar a sua empresa, até porque pode ajudá-lo no futuro a adquirir empréstimos que vai melhorar a sua empresa no quesito de investimento na sua empresa. Uhum. Depois dessa abertura de empresa, vem para a parte básica. O que é a parte básica? Financeiro. Porque tudo que acontece na empresa cai no financeiro. Então, se o empresário ele não tem o básico do seu departamento financeiro, nós estamos falando do básico mesmo, é um fluxo de caixa. É um fluxo de caixa projetado, é um contas a pagar, é um contas a receber. É uma pessoa que saiba o que está fazendo no departamento financeiro. Engraçado que quando eu entro na empresa, me foco em 3 pilares, né? Pessoas, processos e controle dentro do departamento. Então, quando eu entro no departamento e comento com o empresário que a pessoa que está lá não é adequada para o departamento financeiro, aí vem inúmeras desculpas. Não, mas que a pessoa que está ali é um irmão, é um amigo, é uma pessoa de confiança. Aí eu venho com aquele slogan: confiança não gera resultado. Então a gente precisa ter pessoas que saibam o que está fazendo. Então a base é uma boa departamentalização. Criar controles bem efetivos, ter a pessoa correta e gestão. Né? Gestão é melhorar o resultado. Ô, Lucas, você comentou aqui, né, de alguns termos que são muito comuns na área financeira, mas que de repente o empresário que está começando, ele não entende e ele se perde. O que é um fluxo de caixa? Vamos lá. Esses conceitos financeiros realmente são meio... Muitos empresários não conhecem, igual você comentou. Isso, eles, às vezes, no nosso público-alvo, né? Pessoa às vezes começou como um eletricista, né? Começou instalando alarmes e tudo mais, entendeu uma oportunidade no mercado de energia solar, começou a estudar um pouco sobre isso e desenvolveu essa sua empresa. Então ele é muito bom tecnicamente, conhece a fundo dos conceitos vinculados à energia solar, mas se perde na gestão, né? Se perde na parte de empresa. E ele é um empresário sem saber que é um empresário, né? Então, às vezes, esses conceitos ficam perdidos ali para ele.
Então vamos partir da educando, né? Estamos meio de educar a pessoa, o Exatamente. empresário. Então o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um controle financeiro onde vai mostrar para o empresário as receitas e despesas, ou seja, o que entra e o que sai do seu caixa, o que sai do seu banco. Só que não pode simplesmente pegar aquelas receitas e jogar num sistema de qualquer jeito. Ele não pode pegar as despesas e jogar num sistema de qualquer jeito. Então, quando a gente fala do conceito de fluxo de caixa, é o controle financeiro de recebimentos e pagamentos estruturado. Então, ele vai pegar esses recebimentos e pagamentos e vai estruturar ou numa planilha, que existem diversas planilhas hoje no mercado. Ele pode entrar no Google e colocar, eu quero um fluxo de caixa para minha empresa. Vai aparecer várias gratuitas, né? Que pode, inclusive, eu tenho uma planilha que eu posso disponibilizar caso alguém que tenha interesse. Opa! Tem, Olha tem, só, com pessoal, certeza. se alguém tiver interesse, manda uma mensagem pra gente aqui, que vamos ter o maior prazer em disponibilizar essa planilha financeira aqui do Lucas. E eu posso até ajudar, no sentido assim, eu encaminho a planilha e entre em contato conosco para eu explicar como preencher a planilha, porque Perfeito. ele é simplesmente receber. Uhum. Né? Às vezes, como eles não conhecem os conceitos financeiros, eu preciso explicar. Aqui você vai lançar isso, aqui você vai lançar isso. Existe o plano de contas, que é uma forma de estruturar bem o financeiro. Sim. Então, o controle inicial básico de qualquer empresa é fluxo de caixa, controle de recebimentos e pagamentos. Tem um segundo controle que chama-se DRE. DRE é o demonstrativo do resultado. É ele que vai mostrar para o empresário se a empresa está tendo lucro. Quando eu separo essas duas ferramentas, essas duas ferramentas gerenciais, eu consigo enxergar, o próprio empresário vai conseguir enxergar a realidade da empresa dele. Então ele vai analisar o fluxo de caixa, o DRE, pelo passado, presente e futuro. Legal. Eu gosto muito de mostrar isso para o empresário. Gestão financeira, você analisa o passado, o presente e o futuro. O passado para você enxergar o que está acontecendo com você. O futuro para você provisionar, criar cenários do melhor modelo para você trabalhar. E o presente para você adequar a sua realidade à sua meta futura. Então, gestão é isso. Analisar a empresa pelo passado, presente e futuro, pelo DRE e pelo fluxo de caixa. Legal. Acho que tem um exemplo interessante, né? O pessoal, o empresário vai reconhecer. Uhum. O fluxo de caixa nada mais é do que o extrato bancário, Isso. né? Isso. Só que no extrato bancário vem lá débito, 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 você não sabe Não o que consegue. gastou, né? No fluxo de caixa, cada débito tem que vir com uma descrição Classificação. e uma classificação. E aí, Uhum. então, o empresário, o que vai acontecer? No fluxo de caixa, você vai saber que você gastou tantos reais com salários, tantos reais com água, tantos reais com energia, com refeição no mês, Isso aí. com combustível. Tudo vai estar lá no extrato, só que no fluxo de caixa você vai agrupando os lançamentos nessas categorias. E é muito legal, né, Lucas? Porque aí você consegue ter uma visão. Depois que fecha o mês, você olha para trás e vê, caramba, mas eu gastei isso tudo com refeição, vou mudar de fornecedor, vou mudar de restaurante, né? E aí vai fazendo a gestão. A grande finalidade dessas ferramentas, dessas planilhas, Gustavo, é isso. É o empresário enxergar o que está acontecendo com a empresa dele e tomar decisões mais assertivas. Porque hoje, quase das mais de 250 empresas que eu já atendi, 90%, você pode contar nos dedos, e eu conto nos dedos para você, das empresas que tinha um fluxo de caixa estruturado. A maioria estava nadando. Hoje eu atendo uma empresa de 10 milhões por mês. 10 milhões por mês, ele não tinha um fluxo de caixa, ele não tinha um DRE. Eu estou lá tem 6 meses e só agora eu consegui implantar essas ferramentas bem organizadas. Porque tem que ajustar sistema, criar processo, saber se a pessoa tem qualificação para isso, né? Aqueles 3 pilares: pessoas, processos e controles. Então vamos falar desses 3 pilares que eu acho que eles são a chave para muita coisa. Perfeito. Vamos começar com os controles, né? Perfeito. Porque a gente já começou falando de fluxo de caixa e controle. Aquele empresário que às vezes tem o dinheiro na carteira, o pessoal, precisa comprar isso, pega aqui 50 reais, pega mais isso. Esse tem controle das coisas? Esse não, mas precisa ter. Mas precisa ter. De que forma? Básico.
Tudo que sai do seu bolso, que sai da sua conta bancária, ele precisa lançar esse valor no fluxo de caixa. Um exemplo, exemplos práticos para o empresário entender. Ele acabou de sair para tomar um café com a esposa. Gastou ali seus R$ 50. Aqueles R$ 50 é uma retirada pessoal dele que ele está pagando pela empresa. Uhum. Então tem que existir um plano de contas lá no seu fluxo de caixa, retirada, prolabore, qualquer nomenclatura que ele queira colocar. Mas ele tem que pegar aqueles R$ 50 e lançá-la como retirada. Ele acabou de pagar a energia na conta pessoal, pessoa jurídica ou pessoa física. Ele pega aquele valor, lança no fluxo de caixa como uma despesa, classificamos como energia. E assim com todas as outras despesas. Mas mesmo se for 10 centavos? 10 centavos. Por quê? Porque de 10 em 10 centavos ele vai conseguir enxergar para onde está indo seu dinheiro. Um exemplo muito prático do que aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. É de pouquinho a pouquinho que ele vai conseguir enxergar o quanto ele está gastando. Um exemplo prático. Uhum. Prolabore. A retirada sempre das mais de 200 empresas que eu já atendi, grande parte do problema, Gustavo, era sócio. Por quê? Olha só, hein? Sócio. Por quê? Constantemente fazendo retiradas do caixa da empresa para pagar contas pessoas particulares, né? Ele não tinha um prolabore, ele ia lá, colocava a conta da escola para a empresa pagar. Pagava, depois vinha com energia para a empresa pagar, depois vinha com outros gastos particulares para a empresa pagar. Parcela do carro. E não mensurava ao longo do mês. Como ele não mensurava ao longo do mês, chegava no final do mês, não sobrava dinheiro do caixa. Aí ele achava que era venda. Achava que era funcionário, achava que era energia. Tá. Então ele coloca N motivos para colocar culpa. Só que quando eu entro na empresa e implemento o fluxo de caixa, e a partir daí todo gasto pessoa física ou financeiro, ou ele mesmo, vai ter que lançar daquele plano de contas. É tão engraçado que chega no final do mês, quando ele olha aquele plano de contas que eu vou apresentar para ele o DRE, apresentar o fluxo de caixa, e ele olha aquele plano de contas retirado ou prolabore, que ele viu aquele valor, ele fala, eu não tirei isso aqui, é mentira. Já vai na defensiva. Já vai na defensiva. O empresário não é mentira. Todo pagamento, se você tem classificado, não é. Porque agora você está mensurando. Então, quando começa a mensurar as informações, você começa a entender para onde está indo seu dinheiro. Mas, ô Lucas, mas o sócio é o dono da empresa. Então, CPF e CNPJ é a mesma coisa, não é não? Olha só, esse tipo de pergunta é interessante e sempre gera confusão. Sempre, Gustavo. Essa confusão entre dinheiro, pessoa jurídica e física, o que eu devo fazer? Separar. Não existe. Claro que as pessoas são iguais. No meu caso, eu sou autônomo, eu tenho empresa. E o dinheiro que entra na minha pessoa jurídica, na teoria e na prática, é meu. Uhum. Certo? Certo. Só que eu preciso, de uma certa forma, classificar aquelas retiradas minhas para enxergar para onde está indo meu dinheiro. Porque se eu estou tirando todo o dinheiro, 100% do dinheiro da minha empresa para pessoa física, eu preciso saber na pessoa física agora para onde está indo meu dinheiro. Um exemplo prático. Eu gosto sempre de dar exemplos práticos para ficar claro para quem está nos escutando. Uhum. Uma vez eu fiz um atendimento lá na Sagrada Família. Eu fazia parte da pastoral do empreendedor e atendi um empresário que ele chegou em mim e falou, Lucas, eu quero fechar minha empresa porque minha empresa não está dando lucro e eu quero fechar. Aí eu sentei com ele, tenha calma, vamos conversar. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você é autônomo? Sou autônomo. O dinheiro que você recebe de serviço vai para onde? Para minha pessoa jurídica. Quando você tem uma escola, tem filho? Tem filho. Quando você paga a escola dele, quem que paga? A empresa. Quando você sai com a sua esposa, quem que paga a sua saída? A empresa. Quando você paga fornecedores para você prestar seu serviço, quem que paga? A empresa. Então você está misturando pessoa jurídica com física. Só que essas retiradas pessoa física é o lucro da empresa. E ele não consegue enxergar isso. Ele acha que a retirada que está sendo feita para ele não é o lucro da empresa, é o lucro da empresa. Então, se ele parar de retirar ou tirar um prolabore para ele,
sintetizar essas retiradas como prolabore, ele vai enxergar diferente. Então aí ele começou a entender, então agora eu preciso fazer o quê? Enxergar tudo que eu estou pagando como pessoa física como prolabore. E o meu prolabore é o lucro da empresa. Show de bola. E tá tudo certo. Não fechou a empresa, sigo bonito, foi feliz e continuou, entendeu? Então, olha só essa dica, pessoal. Você é empresário que às vezes fica fazendo retiradas pequenas ao longo do mês da sua empresa para pagar despesas particulares, talvez a regra seja o seguinte: entenda qual o tamanho dessa despesa e transfere de uma vez só. Ah, deu lá, sei lá, 20 mil reais. Transfere os 20 mil da empresa para sua conta pessoa física e pronto. Não transfira mais. Fica ali como se fosse um salário para você. E aí você vai pagando e a empresa vai rodando. Então, mensalmente, você estabelece esse seu prolabore, que nada mais é do que o seu salário, né? E você mantém o controle. Se determinado mês isso foi insuficiente para bancar suas despesas pessoa física, você avalia, faz sentido puxar mais da empresa ou faz sentido, de repente, cortar um pouco de gasto da pessoa física? Perfeito. Né? E aí você vai tendo controle. E não só com pessoa física. Todas as outras despesas têm que ser assim. Perfeito. Engraçado você comentar sobre essa retirada única. Em alguns casos, claro que toda regra existe exceção, em alguns casos eu recomendo o empresário a realmente tirar de pouquinho a pouquinho. Porque você imagina uma empresa pequena, uma empresa que ela fatura aí seus 100 mil reais por mês. Em alguns casos, ela não vai conseguir retirar os seus 30 mil de prolabore. Então, em alguns casos, ela vai fazer o quê? Paga a minha escola. Claro que é gerencial. Isso, né? O contador escutar, ele vai brigar comigo. Mas gerencialmente, é melhor ele tirar pouquinho, pagar a sua energia, pagar a sua água, pagar a escola do filho, porque ele não vai sangrando a empresa. Numa pancada só de uma vez. Claro, toda regra tem exceção. Sim. A melhor forma é retira os 20 mil reais, prolabore, tá aqui, o gasto é seu. Mas em alguns casos a empresa está endividada, ela não consegue retirar os 20 mil, porque ela está vivendo de antecipação, está vivendo de capital de giro, então ela faz o quê? É melhor ela tirar de pouquinho a pouquinho para não sangrar a empresa. Ô Lucas, e aí acaba que a gente falou de controle, que precisa ter esse registro, mas está vinculado um pouco com o processo também, né? O financeiro, ele precisa desse processo bem estruturado para saber o que fazer, é isso mesmo? Isso mesmo. Como tudo que acontece na empresa cai no financeiro, então os processos fora do financeiro precisam estar muito bem alinhados, porque um processo mal feito fora do departamento financeiro vai ter um impacto direto onde? No departamento financeiro. E qualquer processo que esteja falho no departamento comercial, compras, estoque, que esteja gerando prejuízo, vai impactar onde? No financeiro. Porque tudo que acontece na empresa cai no financeiro. Entendi. Então o empresário tem que ter essa visão de fazer uma boa gestão de processos para que ele entenda que aquele processo de venda ele impacta no financeiro. Então, quando você vende um produto, tem que alimentar o contas a receber, que o financeiro vai fazer a cobrança daquela pessoa para não gerar inadimplência. Porque inadimplência é prejuízo. Entendi. E então, processo tudo meio estruturado e pessoas. Posso pôr qualquer um lá, mas é de confiança, você comentou aqui. E hoje, grande parte das empresas, eu estava participando recentemente de uma mesa de empresários, tinha 30 empresários, e foi unânime. Todos com problemas de contratação. Eu estava ontem numa empresa lá em Caldas Novas, ele tem 4 lojas no segmento de pet shop. Conversando com ele, ele falou: Lucas, estou precisando de uma pessoa no meu departamento financeiro. Olha a quantidade de currículos que eu recebi, tinha mais ou menos 20, e olha a quantidade que eu entrevistei, 4. Dos 4, eliminei os 4. Então, para você ver da dificuldade hoje de encontrar pessoas para o departamento financeiro, não só departamento financeiro, mas acho que é geral. Geral. É. Mas quando a gente fala de perfil para o departamento financeiro, e ao longo da minha carreira eu consegui identificar o perfil ideal para as pessoas que trabalham no departamento financeiro. Então não adianta você pegar uma pessoa do comercial e colocar no financeiro.
E às vezes acontece. Acontece muito. Não adianta você pegar uma pessoa lá da logística e colocar no financeiro, do administrativo no financeiro, uma pessoa que é do DP no financeiro. Vai dar problema. Do mesmo jeito que uma pessoa financeira não consegue trabalhar no Mesma comercial, coisa. né? É normal isso. Normal. Então a pessoa tem que ter o perfil para aquela função que ele vai fazer. Então quando eu falo que o departamento financeiro, que é a minha especialidade, tem que deixar ele bem estruturado em pessoas, processos e controle, é exatamente isso. Porque não adianta você ter uma pessoa muito boa se os processos não estão definidos. Não adianta você ter processos muito bem definidos, muito bem organizados, você pagou uma consultoria de processos muito bem organizados, se não tem a pessoa qualificada para dar seguimento. Não adianta você ter uma pessoa muito boa, ter processos muito bem organizados, mas você não tem controles financeiros para você saber exatamente o que está acontecendo com a empresa. Então esse tripézinho, se uma perninha está errada, cai o banco. Cai tudo. Cai. E é complicado, né? Porque pessoas cada vez mais difíceis de a gente contratar. Processos, tudo bem, você tendo um conhecimento, você consegue definir. Tá. O controle exige disciplina, né? E às vezes o empresário não tem a disciplina e na correria, e normalmente a culpa vem da correria porque não tem pessoas, porque os processos não estão definidos, o dono, o proprietário é que faz tudo, não tem tempo de registrar nada, ele vai olhando pelo saldo da conta corrente. Isso aí. E aí, às vezes, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre precificação, mas às vezes o preço dele tá bom, ele tá tendo saldo na conta corrente, ele tá deixando a coisa fluir porque tá vendo um pouco o resultado no final do mês. Mas isso não é perigoso, não? Muito, muito perigoso. Então, quando a gente fala de gestão financeira, o empresário ele precisa entender que ele é o dono da empresa como um todo. Então, ele tem que conhecer a empresa como um todo. Então, quando ele conhece a empresa como um todo, ele precisa monitorar a empresa como um todo. Ontem, nessa empresa que eu estava, e eu coloquei um exemplo prático para eles entenderem. Quando um aluno vai mal na escola, a culpa é de quem? É do professor. Por que do professor? Porque o professor, como líder, então estou fazendo uma analogia com a empresa, o professor, como líder, ele tem total autoridade e ele consegue fazer com que o seu aluno, ou no caso a empresa, o seu subordinado, aprenda melhor sobre o que ele está fazendo. Ele consegue, ele precisa cobrar do funcionário para que a coisa ande conforme foi combinado. O líder, que fazendo analogia com o professor, ele precisa monitorar o que está acontecendo. Então, ontem eu até comentei com eles, eles já falaram direto, o aluno, filho, não é aluno. O aluno tem uma parcela, tem uma parcela. Até porque se você contratou errado também essa pessoa, a culpa é sua. Contratação. Impacta onde? No financeiro. Então, quando ele contrata corretamente a pessoa, ele sabe que a pessoa tem um perfil para aquilo, mas às vezes não tem um conhecimento. E você, como líder, você vai chegar ao ponto de mostrar ao aluno, que é o seu subordinado, o que precisa ser feito corretamente para não gerar problema. E às vezes tem que mudar o método de você explicar, Perfeito. mudar a forma como você passa as instruções para tirar o melhor proveito daquele seu colaborador, no caso do aluno, para tentar fazer com que ele entenda aquilo que você está explicando, né? Então, às vezes tem essa contradição, né? A culpa é do aluno, é do professor. Eu enxergo o professor porque o professor é um líder. Claro que o aluno, que é o funcionário, tem grande participação daquilo que está fazendo. Mas se o líder ele não souber direcionar bem o seu subordinado, que é o aluno da empresa, vai dar problema, que é o dono. Perfeito. E Lucas, vamos falar um pouquinho agora sobre precificação. O pessoal acha que precificação é uma atividade somente do comercial, né? E de fato ela tem muito impacto lá no comercial porque está diretamente ligado à venda, né, do seu produto. Se o seu preço estiver fora, você não vende. Né? Pelo menos se estiver muito alto, você não vende. Se estiver baixo, você toma prejuízo. Sim. Né? Como fazer, no caso nosso aí, nossos integradores, mercado solar, como fazer uma precificação adequada, uma vez que eu tenho uma combinação de produtos e serviços que são vendidos, às vezes, no mesmo pacote, né? Eu vou fazer um orçamento de uma usina solar, eu tenho todos os equipamentos, todos os produtos
que compõem a usina e mais a mão de obra que entra para eu montar a usina. Como fazer essa precificação? Então, eu utilizo um método onde a precificação, seja de produto ou serviço, ela tem que me responder duas coisas. Só duas coisas. Primeiro, o produto ou serviço, ele me gera lucro. Então, esse produto que eu estou vendendo no mercado, esse serviço que eu estou vendendo no mercado, ele gera lucro para a minha empresa? Aí você vai falar assim, mas como que eu apuro um lucro de um produto? Aí nós voltamos lá para o início da conversa. Você precisa ter um fluxo de caixa na sua empresa que pelo menos venha acontecendo ao longo de 3, 4, 5, 6 meses, um ano. Por quê? Porque todo gasto que você tem na empresa, ele não é igualzinho todos os meses. Sim. Então você precisa pegar uma média de gastos fixos, de custos variáveis. Você precisa entender como que funciona o seu financeiro através do fluxo de caixa. Então você precisa responder essa pergunta. O serviço que eu estou precificando gera lucro? Preço menos custos direto, menos custos fixos. De onde eu vou tirar essas informações? Fluxo de caixa. Então, o produto gera lucro? Gera lucro. Ótimo. A segunda pergunta, o mercado aceita esse preço? Porque não adianta eu fazer o produto gerar lucro ou o serviço ter lucro se o mercado não aceita. Vou colocar um exemplo prático. Eu vou no mercado e coloco o meu serviço a R$200. Para mim gera um belo de um lucro. Eu estou vendo ali como é serviço, então é até um parâmetro que eu utilizo para saber se o meu lucro está ideal ou não. Para o varejo, o mínimo de lucro operacional, então tem que conhecer um pouquinho esses conceitos financeiros, que a internet pode te ajudar, o ChatGPT pode te ajudar a entender esses conceitos. Então, quando o produto gera lucro operacional de 8% é para o varejo, 15% para a indústria e 32% para o serviço, mínimo. Tá? Então, você vai na empresa, a empresa ela tem que gerar no mínimo 8% de lucro operacional. A indústria, 15% e o serviço, 32%. Então, como nós estamos falando de integradores, que a maioria, todos eles, na verdade, são prestadores de serviço, então eles têm que fazer o quê? Pegar o valor do serviço, colocar os custos operacionais, custos diretos daquele preço e enxergar quanto está gerando de lucro. Esse lucro tem que ser 32%. O mínimo 32%. Perfeito. Então vai no mercado e ele responde a primeira pergunta. Gera lucro? Lucro ideal para a prestação de serviço, 32%. Segunda resposta. O mercado aceita esse preço? Coloquei R$200, gerou 32%. Tá lindo. Só que quando eu vou para o mercado não aceita. Por N motivos. Por causa de concorrência, por causa de pirataria, prestador de serviços que não tem custos, como às vezes um PJ. Então, uma série de custos que às vezes a pessoa não tem, que ele tem. Então, às vezes, o mercado não aceita aqueles 200. Ele vai ter que fazer o quê? Ou ele mexe no preço, ou ele ajusta o custo dele. Não tem outro caminho. Não tem segredo, não né? Não tem segredo, não tem outro caminho. Ou você revê o seu preço de venda, ou você revê o seu custo. Perfeito. Então, a precificação, ela é simples, mas não é fácil. Precificação, receita menos despesa. É o preço de venda menos os custos. E tem que responder essas duas perguntas. Gera lucro e o mercado aceita. Não é fácil por quê? Porque ao momento que você enxerga que não gera lucro, você precisa entender onde mexer naqueles custos para você se adequar ao mercado. Nesse seu exemplo, se 200 for muito, for 150, por exemplo, o que o mercado paga, aí você tem que revisar a sua estrutura de custo para baixá-la, para manter os 32% vendendo a 150. Perfeito. Então, olha a engenharia ou a ginástica que tem que fazer no exercício da precificação, né? Só que existem, claro que toda regra tem exceção, e o empresário precisa entender que muitas das vezes, alguns serviços, ele vai ter, vou falar prejuízo, mas ele vai ter um lucro muito pequeno. Não vai ser os 32%, vai ser ali 15%, 5%, 10%. Mas ele precisa entender se aquele serviço é um serviço estratégico, é um cliente que pode indicar outros, é um cliente que faz recorrência de serviço com você. Então você que conhece o seu negócio, você sabe que alguns serviços você pode gerar menos lucro.
Uhum. O que não pode é 100% dos seus serviços não gerar lucro. Entendi. Porque o conjunto do lucro da empresa é o lucro de cada serviço. Tá. E tem muita empresa, né, Lucas? Eu acho que tem muita confusão também. A gente está falando muito de lucro, né? Lucro, que o lucro é a última linha, é o que Perfeito. sobra. Muita empresa confunde, às vezes, lucro com faturamento. Perfeito. Porque às vezes está faturando bem 100 mil reais por mês, 150 mil reais por mês. Nossa, que bacana, que legal. Mas faturamento não é lucro. Posso faturar 150 mil reais por mês e ter prejuízo, né? Qual que é a diferença entre faturamento e lucro? Explica aí pra gente. Muito empresário, muitos empresários acham que faturamento é lucro. E muitas das vezes ele culpa a baixa no faturamento por o seu problema de caixa. Então, quando eu chego no empresário e falo, empresário, faturamento é uma coisa, lucro é outra coisa e geração de caixa é outra coisa. Então, são conceitos financeiros que o empresário precisa conhecer para poder fazer o quê? Uma boa gestão. Eu gosto muito de falar gestão. Ontem eu saí de uma empresa eles ficaram com a cabeça gestão. Por quê? Gestão é isso. Gestão é você entender o que está acontecendo com a empresa e tomar as melhores decisões. Então, quando o empresário bate o olho no faturamento, faturei esse mês 500 mil reais, mas eu estou com um problema de caixa. Faturamento nem sempre vai para o seu caixa. Por quê? Eu já vi empresas quebrarem por faturar muito. Olha só, né? Isso é meio maluco, Meio né? maluco. Por quê? Porque ela fatura tanto e fatura de forma errada, ela alonga o seu a receber, só que ao alongar seu a receber, ela não tem capital de giro suficiente para bancar os seus fornecedores, para bancar a sua estrutura de custo. Então, quando você fatura sem gestão, sem entender se você pode alongar o seu prazo de a receber, você pode necessitar de capital de giro. Então, faturamento é uma coisa, caixa é outra coisa. Então, quando você olha o seu faturamento e olha o seu caixa, não tem dinheiro porque você fez alguma coisa no seu faturamento. Ou pode ser também que aquele faturamento está inadimplente, então não gerou caixa. E muitas das vezes, quando o empresário olha para o banco dele, que ele vê ali 100 mil reais, opa, entrou 100 mil reais esse mês, o meu banco está com 100 mil, nunca vi tanto dinheiro. Uhum. Porque por algum motivo ele fez algo bom no mês anterior ou nos meses anteriores, que ele recebeu uma bolada naquele mês que aumentou seu caixa. Mas, se ele não fizer gestão da sua empresa através de uma ferramenta que eu gosto demais, que é o fluxo de caixa projetado. O que é o fluxo de caixa projetado? Eu gosto muito de brincar com o empresário que essa ferramenta é uma bola de cristal. Você consegue enxergar o seu futuro por uma planilha chamada fluxo de caixa projetado. Uhum. O que essa bola de cristal me mostra? O que você tem a receber versus a pagar no dia de hoje. Então você já consegue prever a situação da sua empresa daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses. Entendi. Então se você consegue falar assim, ó, faturei 1 milhão hoje, mas no seu fluxo de caixa projetado, você vai conseguir enxergar se aquela geração de caixa hoje, aquele valor que está a mais no seu banco, você vai precisar dele para pagar as suas contas nos próximos meses. Um exemplo prático que aconteceu uma vez comigo. O empresário visualizou na conta corrente dele um dinheiro que não fazia parte do passado. Nunca antes visto, né? Perfeito, perfeito. Então ele pegou o fluxo de caixa dele lá, a conta corrente, olhou lá, tinha um valor expressivo. E falei, nossa, que valor é esse? Aí ele já inventou de comprar um apartamento. Vou comprar caminhonete. Perfeito. Ele inventou de comprar um apartamento. Então ele pegou parte daquele dinheiro, fez a entrada e financiou o restante. Financiou, claro, para a empresa pagar as parcelas. Então tá o primeiro ponto errado. Já tava errado aí também. Errado aí 2 também. erros já. De uma vez só. De uma vez só. Então ele pegou o dinheiro lá, investiu já no apartamento, mas ele não olhou o projetado. Quando ele não olhou o projetado, depois eu peguei as informações dele, fiz o chamado diagnóstico financeiro, que é uma especialidade nossa em fazer isso, é fazer o diagnóstico financeiro da empresa para entender o que está acontecendo com ela. Ele me chamou para fazer esse diagnóstico financeiro na empresa dele, peguei várias informações e mostrei para ele. Sabe aquele dinheiro que você tirou da conta corrente para dar entrada no apartamento?
Então, esse dinheiro era para pagar o fornecedor, que você conseguiu um prazinho com ele a mais, que você vendeu esse produto entrou no seu caixa, mas o fornecedor vai vencer. Então, isso é um conceito também muito importante que chama-se ciclo financeiro. Ele é a diferença entre 3 outros indicadores, que é o prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento e giro de estoque. Uhum. Claro que é um conceito financeiro bem mais complexo, mas quando o empresário entende esse conceito, ele sabe exatamente quanto ele precisa de capital de giro para bancar o seu negócio. Olha só, pessoal. Olha quantos conceitos nós colocamos aqui que são importantes. Mas o que vale mais aqui, que eu acho que esse primeiro momento, né, Lucas? Faturamento não é lucro, tá? Faturamento, o ideal é quando você fatura e já recebe, melhor dos mundos. Mas normalmente tem prazo, tem parcelamento. Então você fatura hoje para receber com 30, 60, 90 ou 15, 30 e 45. Quer dizer, o seu faturamento não é casado com o seu recebimento financeiro. E o seu pagamento? Da mesma forma, você comprou produtos com o seu fornecedor, você comprou aquele módulo, comprou aquele inversor, você vai pedir um prazo. Que prazo que é esse? Quer dizer, você vai ter que negociar com o seu fornecedor para tentar casar o seu pagamento com o recebimento daquele projeto. Então, olha que complexidade que você vai ter que ter, a gestão desse contrato, como que você vai ter que conduzi-la, para que faturou com 15 dias, você receba o dinheiro do seu cliente antes de fazer o pagamento do fornecedor. Mas isso dá trabalho demais, Lucas? Muito. Não é pouco. Não é pouco. Realmente não é pouco. Não é pouco. Por isso que eu falo que gestão resolve problemas. Porque quando o empresário ele tem todas as informações financeiras nas mãos, facilita muito. Facilita demais, Gustavo. Então, quando o empresário fala assim, estou com dificuldade financeira, e ele não tem informações financeiras, fica difícil, muito difícil, eu vou falar que é extremamente difícil, de ele enxergar uma possível solução para o seu problema. Entendi. Porque tudo que acontece na empresa cai no financeiro. Então, através do financeiro, ele consegue resolver os seus problemas através de gestão. Uhum. Então, quando ele não tem isso em mãos, não tem isso na empresa, ele não consegue enxergar. Quando ele não consegue enxergar, é difícil. Ele tá voando cego, né? Voando cego. Perfeito. Perfeito. Então, sim, agora vamos pensar ao contrário. Ele tem todas as informações financeiras, bonitinho, sabe o que está recebendo, o que está pagando, o que tem a receber, o que tem a pagar, tem as ferramentas gerenciais, tem pessoas boas no seu departamento financeiro. Uhum. Empresa eficiente. Empresa eficiente é isso. Uhum. São empresas que têm esse tripézinho, pessoas, processos e controles bem harmonizados, ele tem ferramentas boas, ele consegue ler as ferramentas gerenciais, porque não basta você ter bons controles se você não tem relatórios conclusivos. Uhum. O que é relatório conclusivo? É você pegar um relatório onde ele te mostre algo que você precisa saber para tomar decisão. Um exemplo, o fluxo de caixa. Sim. Quando você pega o fluxo de caixa que tem ali recebimentos e pagamentos e lá no final me mostra se você ganhou ou perdeu o caixa num certo período, essa única linha chama-se número conclusivo. Você sabe se você está ganhando dinheiro ou não. Perfeito. Se você não está ganhando dinheiro, você tem que fazer alguma coisa. Você não vai ficar parado. Né? Então, realmente não é fácil. Qualquer empresa de qualquer segmento, seja prestador de serviços, seja indústria, seja varejo, se não tem controles financeiros, vai dificultar muito a vida. E eu falo de experiência própria, das mais de 250 empresas que eu já atendi, que sem gestão o empresário se perde no meio de tantos números. Ô, Lucas, fenomenal isso aí. E pensando que o nosso empresariado ele não tem todo esse conhecimento, mas tem muita vontade de ter a casa organizada. Quais são os primeiros passos aí? A dica de ouro, né? Ele tá lá perdido, já tá vendendo vários projetos, às vezes tem que vender o próximo projeto para pagar o custo do anterior, o que é muito comum nesse mercado quando se tem um descontrole e o descompasso entre o a pagar e o a receber. Então nós vamos pensar nesse empresário imaginário. Qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Quais são os primeiros passos no caminho da gestão? Vamos pensar que ele é sozinho. Então vamos pensar que o empresário hoje é autônomo,
Ele está começando a sua vida empresarial e está perdido. Perfeito. O que ele precisa? Um fluxo de caixa, onde ele vai ter o controle do que recebeu e pagou. Então ele vai pegar tudo que ele for gastando e recebendo e vai anotar. Perfeito. É isso aí. O básico. Vamos começar pelo básico. Pode ser até num papel, num caderninho. Não, o ideal é ter pelo menos um Excel. Porque quando eu falo... tem uma cliente minha que ela faz na agenda até hoje. O que ela pagou e recebeu. E eu vou lá todas as vezes e brigo com ela. Coloque isso numa planilha, coloque isso no sistema. Por quê? Porque para você conseguir enxergar números onde eles conversam com você, eles precisam estar tabulados. Uhum. E quando você joga num papel, numa agenda, você não consegue somar esses números. Coisa que um Excel básico consegue, coisa que um sistema hoje, um aplicativo, você entra... Às vezes no próprio celular ele vai Perfeito, fazendo isso, perfeito. Tem aplicativos hoje no App Store ou do iPhone que você baixa o aplicativo e você vai fazendo os lançamentos daqueles recebimentos e pagamentos. No final do mês ou num período, você vai no relatório e ele já te gera o que você precisa. Eu acho, Lucas, alguns bancos já fornecem isso. Perfeito. Uma leitura do extrato, né? Perfeito. Quer dizer, como fazer tem várias formas. Então, o primeiro passo é organizar as despesas e as receitas. As receitas são mais fáceis porque a receita é de venda. Sim. Né? Mas as despesas é que vão dar um pouquinho mais de trabalho aí. A receita também pode gerar uma certa dificuldade às vezes. Por quê? Porque como o empresário às vezes está começando agora, muitas das vezes ele precisa fazer o quê? Antecipação de recebível. Ele precisa pegar um empréstimo, ele precisa pegar um dinheiro da sua pessoa física e jogar na sua pessoa jurídica para comprar algum material. Uhum. Então, qualquer tipo de recebimento, ele precisa também controlar. Entendi. Por quê? Para ele saber, por exemplo, este mês eu não consegui pagar minhas contas, ou melhor, eu consegui pagar minhas contas porque eu tive que fazer a injeção de um aporte financeiro que eu peguei da pessoa física ou de um empréstimo ou de alguma antecipação. Se ele não faz a classificação correta do recebimento, isso pode ser ruim também, porque ele vai achar que tudo é venda. Uhum. Então, se ele acha que tudo é venda, ele vai achar que tá bem, mas não tá bem. Mas não tá bem. Quem pagou suas contas foi o empréstimo que ele fez, ou de uma antecipação que ele fez. Entendi. Entendeu? Então, o primeiro passo é anotar tudo. Organização através de uma ferramenta financeira, fluxo de caixa básico, controla recebimento e pagamento. Básico. Tá. Uma vez que ele conseguiu fazer isso. Começa agora pela segunda ferramenta, que é fluxo de caixa projetado. Por quê? Porque com essa segunda ferramenta ele vai conseguir visualizar o que ele tem a receber de vendas que ele fez a prazo, do que ele tem a pagar, seja de fornecedor ou de contas fixas, de obrigações que ele assumiu lá atrás. Então vamos colocar em casos práticos para imaginar o fluxo de caixa projetado. Acabei de fazer uma venda, não recebi ela. Não foi à vista. Não foi à vista. Coloquei ela no meu fluxo de caixa projetado, eu sei que futuramente eu tenho a receber. Certo. Só que esse futuramente o empresário precisa saber também quais são os meses. Para quê? Para que possa se organizar nos próximos meses em saber que nós estamos em abril. Vamos supor que esse mês ele fez uma venda de R$50 mil. Parcelou em 5 vezes. Então ele sabe que os próximos meses vão entrar 10 mil por mês. Uhum. Então esses 10 mil por mês, se ele não antecipar, ele sabe que no mês de maio, junho, julho e agosto, e setembro, se não recebeu nada à vista, ele tem 10 mil reais que vai contribuir para pagar suas contas fixas. Uhum. Então, se, vamos supor, ele precisou de dinheiro para pagar uma conta esse mês. Ele vai lá, antecipa do mês de maio, traz para o mês de abril e já consegue visualizar no fluxo de caixa se ele tem um a receber para o mês de abril. Tá zerado. Não tem mais nada para receber no mês de abril, de mês de maio, porque ele antecipou. Se não tem nada para receber no mês de maio, ele tem que correr atrás de venda para tampar esse buraco. Ou chega lá no mês de maio, ele vai fazer o quê? Antecipar de junho. Exatamente. Aí começa a virar uma bola de neve. Então fez o fluxo de caixa realizado para enxergar o mês. Tá bonitinho? Vai para o fluxo de caixa projetado para ele enxergar o futuro. Casou os dois. Casou os dois de que forma? Hoje são dia 16. No dia 17. No dia 17, ele vai conseguir enxergar no fluxo de caixa realizado o que recebeu e pagou.
certo? Certo. Recebimentos maiores que os pagamentos, eu aumentei meu caixa. Recebimentos menores que pagamento, eu estou perdendo caixa. Esse ato de perder caixa, ele está consumindo o seu capital de giro, sua reserva financeira. Então, se no fluxo de caixa realizado ele está ganhando caixa, ele olha o fluxo de caixa projetado para os próximos dias do mês, que é do dia 18 ao dia 31, e vai visualizar isso que eu ganhei caixa, do dia 1º ao dia 17. Posso comprar um apartamento? Perfeito, tá vendo? É isso mesmo, é isso mesmo. Uma caminhonete, né? Perfeito. Aí no fluxo de caixa projetado dos próximos 13 dias, ele vai enxergar que os recebimentos agora estão curtos e os pagamentos estão um pouco maiores. Então, os próximos 13 dias, ele vai perder caixa. Então, esse ato de perder caixa, ele vai consumir aquele caixa que ele ganhou nos 17 primeiros dias. E dentro do mês tá tudo certo. Perfeito. Né? Perfeito. Não é linear, certinho, Nunca bonitinho. Nunca é. É, vai ter dia que você recebe mais, tem dia que você paga mais. Perfeito. O importante é no final do mês ter saldo positivo. E gestão, Gustavo, eu gosto sempre de falar de gestão para o empresário, nunca fazer somente com um mês. Nunca. Por quê? Porque quando você analisa um mês, aquele mês surgiu N fatores para você ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Que não é a realidade da sua empresa. Mas quando você começa a enxergar a sua empresa no longo prazo, no médio prazo, em longo prazo, no mínimo 3 meses passado, você consegue enxergar que existe uma média. Uhum. Existe uma média de gasto, existe uma média de pagamento de fornecedor, existe uma média de faturamento. Então, quando você começa a enxergar a sua empresa na média, você projeta o futuro. Olha só que lindo. Analisa o passado e projeta o futuro. Quando eu projeto o futuro analisando o passado, eu sei exatamente o que vai acontecer com a empresa no futuro, se o futuro refletir o passado. Gestão na veia. Gestão. Gestão. E se não refletir, você tem tempo para planejar, para Perfeito. adequar, para mudar, Perfeito. né? Faz os devidos ajustes. É normal, é normal. Legal. Então, ô Lucas, empresa eficiente é a empresa que tem controles, que registra tudo. E às vezes isso vai dar um esforço grande, né? Então, aquele profissional que é sozinho, que é autônomo, ele vai ter que, às vezes, voltar para o seu escritório, que às vezes é na casa dele, e começar a anotar tudo na planilha, no Excel. Ele vai ter que fazer tudo isso pós-expediente, estando sozinho, né? Se ele não quer fazer, ele precisa terceirizar. E hoje existem N formas de você terceirizar não só o financeiro, mas N outras funções. Mas vamos falar do financeiro específico. Existe hoje uma função no mercado que chama-se BPO financeiro. Uhum. E é barato. Então hoje existem BPOs que vão te cobrar aí R$600, 700, 800, até R$1.600. E qual que é a função do BPO? É um funcionário seu terceirizado. É um funcionário seu que você não precisa pagar 10º, férias, nada disso. E como você está com dificuldade de achar pessoas para cuidar do seu departamento financeiro, você terceiriza o seu departamento financeiro para um BPO. Um exemplo prático. Um empresário me chamou para mim fazer uma mentoria para ele. Ele tinha uma empresa que vendia piscinas e instalava. Vendia aquelas piscinas grandes de acrílico e instalava. Ele era franqueado. Ele me chamou para poder ajudá-lo a entender o que estava acontecendo e direcionar ele para gerar lucro, para gerar melhor resultado na empresa dele. Quando eu perguntei para ele, você tem controles financeiros? Não tem. Não tem. Né? E ele é uma empresa pequena, faturava aí seus 150 mil, 100 mil, 120 mil reais e não queria pagar uma consultoria para poder entrar. Não queria pagar um funcionário para fazer o serviço financeiro dele fazendo sozinho. E como ele não fazia, eu falei para ele, contrata um BPO financeiro. Porque sem números eu não faço nada, Gustavo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, se o empresário fala, eu quero uma consultoria, mas ele não tem números para apresentar, eu falo para ele, então, primeiro você precisa organizar a casa, ter o financeiro em mãos, para que eu possa agora fazer o quê? Gestão da sua empresa. Então, neste momento, eu falei para ele, ó, você vai fazer? Vou fazer. Primeiro mês não fez, segundo mês não fez, terceiro mês não fez. Eu virei para ele e falei assim, empresário, vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa na mentoria, contrata um BPO que vai ser um pouco mais barato do que a mentoria, ele vai organizar o seu financeiro, quando tiver organizado, a gente volta com a mentoria. Então, ao voltar com a mentoria, peguei todas as informações que o BPO financeiro finalizou, me entregou
analisei a empresa e fiz o diagnóstico. Então, se o empresário hoje está sozinho, iniciando a carreira, iniciando o seu negócio, não consegue cuidar do financeiro, às vezes pela dificuldade de entender esses conceitos, ou porque ele é o comercial, ele é o compras, ele é tudo, e não consegue fazer o básico. E ele tá no furacão de todas essas áreas, então ele não consegue sair e olhar, né? Terceiriza. Terceiriza para um BPO, o BPO vai fazer bonitinho o seu financeiro, você vai ter o fluxo de caixa, você vai ter o DRE, você vai ter a conciliação bancária, você vai ter um fluxo de caixa projetado da sua empresa. Quando tiver tudo bonitinho, você vira para ele e fala assim, ô BPO, agora gera um relatório e me entrega. Ao gerar o relatório, se você não conseguir fazer leitura, chama a Lubra Consultoria que ela vai fazer uma leitura do seu negócio. Muito bem. Ô Lucas, nossa, cara, é muita coisa, a gente vai conversando e vai avançando. Olha que a gente não aprofundou em nenhum tema, né? Mas foi uma coisa muito legal para abrir a mente do empresário, que é importante. Então você, integrador, você, distribuidor, que tem o seu negócio e só está olhando a gestão da empresa pelo saldo da conta corrente no banco, você está correndo um sério risco de falir. Porque só o saldo da conta corrente não te leva a lugar nenhum. Você precisa ter controles, você precisa ter gestão financeira da sua empresa para que você possa tê-la nas mãos e tomar decisões mais acertadas, decisões de precificação, de crescimento no mercado, de posicionamento estratégico. Nós falamos muito aqui no nosso podcast, não hoje, em outros podcasts também, e também lá no nosso Instagram, sobre venda de valor agregado. Você só vai conseguir trabalhar o valor agregado do seu produto se tiver uma gestão financeira adequada, tiver noção dos seus números para conseguir levar uma precificação correta, uma personalização no atendimento, enfim, conseguir fazer todos os investimentos que são necessários. E quando a gente fala em investimento, eu até vou fazer uma live com o empresário, que a gente o tema da live é do lucro à riqueza. Olha só. Então nós vamos mostrar para o empresário o que fazer com o lucro da sua empresa. Então a Lubra Consultoria veio ao longo de vários meses mostrando para o empresário como fazer a empresa ele gerar lucro. Só que agora nós vamos mostrar para ele o que fazer com esse lucro. Com o lucro, né? Com lucro. Um exemplo prático. Não é comprar caminhonete logo de cara, não. Um exemplo prático. Eu peço consultoria para uma indústria de esmalte, tem 7 anos. E quando eu comecei há 7 anos, esse case, eu posso falar das particularidades, porque os próprios sócios, eles me autorizam, tá? Então, quando eu comecei lá há 7 anos, eles não tinham dinheiro para comprar matéria-prima. E eu aportei 10 mil reais, isso há 7 anos atrás. Aportei 10 mil reais, fizemos todo um planejamento para que a gente pudesse comprar matéria-prima com esses 10 mil reais e assim poder fazer o quê? Vender, trazer para o caixa, e alavancar o seu negócio. Com 3 meses, a empresa tinha um saldo suficiente para poder investir em novos produtos. 7 anos se passaram, a nossa meta para 2025 é 17 milhões. Olha só. 7 anos atrás, eles não tinham dinheiro para comprar matéria-prima, só estava terceirizando. Então, ao longo de 3 meses, continuaram terceirizando para pagar suas contas. E, em paralelo, eu vim com um planejamento, com os 10 mil reais de aporte que eu fiz, para poder estruturar o seu mix de produto, com 2 produtos, que virou 3, que virou 4. Hoje eles estão com 70 SKUs. Olha só. 70 SKUs, vendendo para o Brasil inteiro. É uma indústria de esmalte na linha de tratamento. Que legal. Gestão na veia. E quando foi a crise, a pandemia, não tivemos problema nenhum. Sabe? Passamos ileso pela pandemia. Por quê? Do lucro à riqueza. A partir do momento que a gente começou a ver o lucro da empresa, começamos a guardar parte daquele lucro, separando o lucro em 4 fatias. 25% para distribuição, 25% do lucro para investimento na própria empresa, 25% do lucro para poder investir em novos negócios e 25% do lucro para capital de giro. Vai chegar uma hora que o dinheiro está tão grande que eles podem fazer uma nova distribuição. Sim. Então passamos tranquilamente pela crise, pela pandemia, o faturamento caiu 90%. 90%.
conseguimos, através da nossa estratégia, passar tranquilamente. Hoje, em 2024, um lucro operacional de 18%. Olha que delícia, hein? 2025, faturamento de 17 milhões. E, claro que vocês estão perguntando, e os 10 mil reais, o que aconteceu? Me pagou em três vezes. Me pagou em 3 vezes, lá atrás, sem juro nenhum. E hoje eu sou consultor deles durante 7 anos. É isso aí. Lucas, um bate-papo muito gostoso aqui. Muito obrigado, tá? Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Mostrou várias dicas aí para o pessoal de que não adianta empurrar com a barriga a gestão financeira, tem que realmente tomar conta dela. Muito obrigado e sucesso nas suas novas consultorias. Pessoal, muito obrigado por essa audiência de vocês. Caso vocês tenham algumas dúvidas, que é natural, como fazer, como começar, coloque aqui nos comentários. Mande uma mensagem para mim. Eu vou compartilhar também essas dúvidas suas com o Lucas. E caso vocês queiram essa planilha, mandem aqui nos comentários também. Gostaria de receber a planilha financeira do fluxo de caixa, que a gente vai entrar em contato com você e vai te encaminhar essa planilha. Não tem pegadinha, não tem senha, não tem nada, planilha aberta. E para que você realmente comece a fazer a organização. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.